tudo estava acontecendo em segredo. Os inimigos do barão não eram tão fáceis de lidar, e a pessoa mais qualificada para isso era Leylin. Ele agora tinha controle sobre os Tigres Escarlates e até se livrava do arquipélago Báltico. O barão Jonas tinha suas suspeitas sobre isso, mas o pai e o filho mantiveram um entendimento tácito e não o desnudaram. Eu entendo. Leylin assentiu. Em sua opinião, o retorno dos bárbaros e a ascensão dos demônios e demônios era de se esperar. O período pós-calamidade foi um período áureo para as igrejas se expandirem, mas também para os demônios e demônios. As ondulações causadas pela maré dos piratas ainda não tinham desaparecido. E Sirik? Os olhos de Leylin brilharam. Ele tinha algumas coisas para resolver com esta igreja. O que haviam feito antes deixara Leylin ligeiramente descontente. Eu ficaria à vontade entregando tudo isso para você. Se há alguma coisa que você precisa, me diga. Priorize sua segurança, não quero perder um herdeiro extraordinário. Isso é entendido? Barão Jonas falou seriamente. Sim, pai. Leylin assentiu. Boa. Vá conhecer seu mestre Ernest. Ele tem uma surpresa para você. O barão Jonas tinha um sorriso no rosto. Passe mais tempo com sua mãe agora que você está de volta. Não podemos atrasar o seu casamento. À menção disso, Leylin sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele encontrou uma desculpa para deixar a sala de estudo. Era noite e Port Venus ainda tinha luzes por toda a parte. No mínimo, havia enormes tochas queimando no cais, onde os navios se apressavam para descarregar sua carga. Isso teria sido inimaginável em grandes cidades. Com os recursos laborais e físicos da Idade das Trevas, o custo da iluminação durante a noite era um fardo enorme. Até agora, Leylin só tinha visto uma cidade capaz de usar luzes para iluminar a área, e essa era a Lua Argêntea. Port Venus foi agora adicionado a essa lista. Era uma pena que o porto fosse várias vezes menor que Lua Argêntea, então não era comparável. É lindo, não é? Ernest observou o pier que parecia brilhar com estrelas, sua voz demonstrando admiração. Este é o resultado do esforço do pai e de todos os outros, falou Leylin de maneira muito humilde. Ele podia dizer o prazer e carinho no tom de seu mestre. Ernest provavelmente tratou isso como sua segunda casa. O mais próspero Porto Venus, mais pessoas virão. A taxa de criminalidade aqui está quase num estágio em que até os guardas não conseguem lidar com isso. A associação mercenária e as guildas de guerreiros e ladrões definitivamente aumentarão a pressão sobre a segurança pública, assim como os pedidos de outras igrejas. Ernest afirmou com calma, enquanto Leylin ouvia atentamente. Ele estava controlando a situação de longe, e o que ele sabia era com certeza menos do que o feiticeiro que ficará ali durante todo esse tempo. É por isso que planejamos construir isso, certo? Leylin olhou para a parte principal da enorme Torre dos Feiticeiros, com um sorriso no rosto. Uma vez construída a Torre do Feiticeiro, aqueles ratos nos esgotos deveriam parar. Ernest concordou com a cabeça. Os dois estavam em uma montanha ao lado do Port Venus, um que tinha uma visão clara do porto. A estrutura geral de uma torre de feiticeiros já havia sido construída no topo da colina. Com o poder das torres dos feiticeiros, até mesmo o mago de nível mais baixo ainda seria capaz de controlar Port Venus sem problemas. Serviria também para intimidar os outros. Afinal de contas, uma torre de mago era comparável a um mago de alto nível. Este era um escravo leal que era totalmente controlado e não conhecia exaustão. Graças à quantidade de recursos que você trouxe nosso investimento mais tarde, nós finalmente construímos o corpo principal. Ernest acariciou o corpo robusto da torre, com um sorriso no rosto. Quer vê-la? É claro. Leylin sorriu e assentiu. A construção de uma torre de mago exigiria um investimento de pelo menos 2 milhões de kronas. Alguns magos do alto escalão podem não ser capazes de acumular tanta riqueza, mesmo se trabalharem duro por séculos. Havia muitos que estavam dispostos a se vender por isso. Se não fosse por Leylin saqueando o arquipélago Báltico e recuperando os materiais destinados à Torre do Feiticeiro, bem como o investimento da família Fallen de Porto Venus, a Torre do Feiticeiro não teria sido construída tão rapidamente.
O material principal para a Torre do Mago é a liga de granito e magos. É um total de 32 metros de altura. Ernest levou Leylin para a Torre do Feiticeiro, fazendo apresentações enquanto caminhavam. As runas fortalecedoras e SPE defensivas. A formação da torre foi concluída. O mitril e a adamantine que você trouxe foram completamente usados, e nós tivemos que comprar um novo lote. A torre em si tem 7 andares, com o porão, sala de estar, sala de armazenamento, laboratório, sala de lazer. Ernest parecia estar muito investido na torre. Ele abruptamente puxou uma grande porta aberta. Estava vazio e muito seco. Esta é a sala de armazenamento. Pode conter rações suficientes para durar 200 pessoas por ano. Há calor eterno e formações mágicas de manutenção, então a comida não vai ficar ruim. Você pode cultivar frutas e legumes no jardim. Além disso, a formação de magia que conecta os 4 principais polos elementais foi concluída. A energia pode ser retirada incessantemente das 4 piscinas elementares, e a água pura da piscina elementar da água pode criar um ciclo da água. Nesse ponto, Ernest parecia hesitante, mas ainda falava. Além disso, com base no que você disse que queria na carta, as formações mágicas de invocação dimensional e as reservas de energia negativa foram estabelecidas no porão. Como um mago tradicional, Ernest tinha um ódio natural por essas coisas, mas não pôde evitar isso. Avançando dos níveis mais elevados para o reino dos legendários definitivamente necessitou de pesquisa nestas 2 áreas. Ele acreditava que Leylin sabia se conter e não lidar com diabos e demônios, e estava bastante à vontade. É claro que, com sua força e talento atuais, você poderá usar essas instalações em 10 anos. Ernest falou com confiança. Aos seus olhos, a força que Leylin demonstrou deu a ele uma chance muito boa de se tornar um bruxo de alto escalão dentro de 10 anos. Essa velocidade sozinha teria sido chocante. Afinal de contas, o avanço dos magos não era semelhante a outras profissões ou sacerdotes de combate próximo. Havia muita acumulação necessária, e também por isso que muitos jovens magos eram fracos. Você não me ligou aqui para discutir isso, certo, mestre? Leylin sorriu. Ele não colocou o emblema do mago no peito. Ele não tinha verificado que ele estava em 15º mesmo em Lua Argêntea, então ele estava sendo tratado como um mago de 12 a 13 anos. Para a idade de Leylin, isso já era excepcional. Sim, como eu explico isso? Ernest tinha um rubor no rosto. A estrutura da torre foi concluída. O que vem a seguir é a vitalização do núcleo de energia e a construção do gênio da torre. Ernest murmurou. Você sabe que vitalizar uma torre requer pelo menos um feitiço de rank 7, um feiticeiro de alto nível é necessário. Embora possamos discutir isso depois que você avançar, a segurança de Porte Vênus é de imensa importância. Temos que ativá-lo imediatamente. Acho que devemos considerar convidar um feiticeiro de alto nível para lançar um feitiço e ativar inteligência. Claro, eles teriam que se juntar à família Fawlin, assinar um juramento com o STYX e entregar a torre depois. No entanto, isso só seria usado para observação por um tempo. Este nível de força por si só despertará o interesse de muitos magos do alto escalão, e pode aumentar muito o número de trunfos que temos. Afinal de contas, um mago acima do nível 15 é um verdadeiro conjurador do alto escalão. Ernest era muito inarticulado no começo, mas falava suavemente depois. O controle de uma torre de mago era um assunto delicado, e qualquer um esperaria que seu próprio povo tivesse. Infelizmente, ele e Leylin estavam a uma certa distância de atender a essa exigência. Embora eu ainda seja um bruxo de baixo escalão, nunca pensei que chegaria um dia em que a torre de um bruxo estaria bem na minha frente, mas eu seria incapaz de controlá-lo. Ernest riu. Ironicamente enquanto falava. Traga-me para a sala principal, Leylin acenou com a cabeça calmamente. Ao ouvir isso, Ernest levou Leylin ao andar de cima e entrou em uma sala estreita. Tudo foi preparado. Tudo que resta é um feiticeiro de alto nível que pode lançar um feitiço rank 7. Ernest suspirou, mas foi seguido por um olhar de surpresa quando Leylin foi até o centro da formação de magia. O que você está fazendo? Você acha que pode começar a torre? Ernest ficou surpreso ao ver Leylin colocar a mão no cristal de controle do núcleo.
Enquanto o que você diz faz sentido, é muito perigoso deixar que outros controlem a Torre do Mago. Mesmo com as restrições do juramento, não se pode garantir que o forasteiro não tenha seus próprios métodos. Isso pode ser fatal para a segurança da terra da família, falou Leylin. Enquanto um juramento ao STYX era obrigatório, em sua experiência havia muitas maneiras de encontrar brechas. Claro, esse teria sido o curso de ação deles, se tivesse uma escolha. No entanto, ele já cumpriu os requisitos, então por que ele daria o controle da torre de distância? Tudo bem, pequena Leylin. Eu sei que você não está resignado com isso, mas, Oh, Deus! Ernest o aconselhara ao achar isso hilário, mas depois ficou boquiaberto logo depois.